Gente, vamos fazer uma oração e aí eu explico a nossa jornada de hoje à noite. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais esse dia e mais essa oportunidade de nos encontrarmos para pensar sobre a vida, sobre o mundo, a partir da luz da Tua revelação, e pedimos que o Senhor nos dê compreensão das coisas e vontade de Te seguir e de encontrar com a realidade de quem o Senhor é, do mundo e de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Gente, o título dessa palestra é meio diferente, assim, né? O Minotauro, mas não é uma palestra sobre mitologia, tá? A gente está usando essa imagem mitológica porque ela aparece nesse autor, o Michael Polanyi, e é uma ideia interessante, assim, que dá para ter alguns usos que a gente pode usar essa imagem hoje em dia. Mas o Minotauro, gente, acho que vocês sabem mais ou menos a história, né? Era um sujeito que ele, quer dizer, não era exatamente um sujeito, era um monstro. Mas o foco da história é Minos, né? Era um reino e a mulher do rei de Minos teve um desejo pervertido de ter relações com um touro. E quando ela tem, finalmente nasce o Minotauro, que é uma mistura de homem com o touro. E aí esse Minotauro fica lá no labirinto e sacrifícios têm que ser oferecidos de pessoas, né, de jovens, têm que ser oferecidos para o Minotauro, até que Teseu decide, se eu não estou enganado, né, ele decide enfrentar aquilo ali. Bom, tem toda uma trama, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele derrota o Minotauro. Mas o ponto principal da história aqui, no caso da imagem, é a combinação da cabeça de touro com o corpo de homem. Essa é a imagem que o Polanyi vai empregar. Importante entender isso, tá? Ele não tentou fazer uma interpretação do mito, não. Ele só usou esse aspecto do mito como uma imagem para transmitir alguma coisa que eu acho que é bem interessante, que é esse fenômeno aí da inversão moral. Então nós vamos falar rapidamente sobre quem foi Michael Polanyi e as questões que o preocupavam, principalmente a partir desse livro, Meaning. O Polanyi escreveu, a gente vai mencionar, escreveu vários livros e tratou desse tema da inversão moral em mais de uma obra. E ele aparece nesse livro, A Lógica da Liberdade, já é uma formulação amadurecida. Depois aparece no livro principal dele, que chama Personal Knowledge, e esse livro está em português, foi lançado recentemente por um instituto de Portugal. Mas a forma assim, mais sintética e mais recente do argumento dele aparece no artigo The Eclipse of Thought, o Eclipse do Pensamento, dessa obra de 1975, que já é mais recente, né? Ele morre logo depois. Então a gente está usando ela como referência. Mas existe uma versão disponível em português, muito parecida com essa aqui, que colecionou elementos das outras versões também, mas nesse livro aqui tem um capítulo em que o Michael Polanyi fala a respeito desse tema. Eu preciso lembrar qual deles, mas enfim, é esse livro, Lógica da Liberdade, que é da Top Books. Um livraço, muito interessante, muito legal, e nós temos um capítulo aí sobre esse tema. Depois a gente fala mais dos livros. Mas vou começar aqui com perdão, eu disse que eu ia falar sobre a questão, né, do quem é Polanyi. Vamos falar sobre o problema da liberdade, o que seria esse Minotauro, aprofundar no conceito de inversão moral e fazer algumas discussões, inclusive comparando com algumas coisas que Francis Schaeffer fala. Mas vamos começar aqui, eu quero que vocês tenham em mente essas duas frases do Michael Polanyi. Primeiro, os homens precisam de um propósito que toque a eternidade. Isso é o finalzinho do livro A Dimensão Tácita, que é uma síntese de algumas ideias sobre epistemologia e o processo de conhecimento que o Polanyi produziu. É uma versão mais simplificada do que o Personal Knowledge. Mas é um livro muito importante.
Alguém me disse que tinha esse em português também, mas eu não sei. Outra frase importante do Meaning. O homem vive nos significados que é capaz de discernir. Ele estende a si mesmo para aquilo que lhe parece coerente e ali está em casa. Uma outra declaração muito fértil do Polanyi. Então, vamos seguir em frente. Quem foi Michael Polanyi? Então, algumas notas biográficas. Ele nasceu em 1891, em Viena. Em 1905, foi fazer medicina na Universidade de Budapeste. A origem da família dele, eu mencionei isso, é a origem húngara, a família dele. Em 1917, ele já completou o doutorado em físico-química. E logo depois, dada a qualidade do trabalho e também a importância da família, chegou a ser secretário do ministro da Saúde da Hungria, em 1918. Na época, ela era uma república democrática. Logo depois teve um golpe e o país se tornou comunista por um breve tempo. Quando houve a queda do regime comunista, ele sai em 1920, depois volta, né, teve uma série de tensões lá na Hungria. Então, em 1920, ele foge para Berlim e trabalha com pesquisa científica até 1932. E ele tem muitas realizações como cientista, realizações importantes, como físico-químico. Em 1933, é expulso de Berlim. Ele tinha ascendência judaica e com a ascensão do Partido Nazista ficou inviável trabalhar. Aí ele sai de lá e vai para a Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde ele começa a se interessar por questões de economia, política e filosofia da ciência. Então ele desloca um pouquinho o foco das ciências naturais e vai para as ciências humanas. E ele vai ser muito reconhecido tanto pelo trabalho científico. Ele foi professor de Eugene Wigner, que foi prêmio Nobel, e os outros caras foram prêmios Nobel também. Então, na área de ciências, ele tem uma importância bem grande. O filho dele, inclusive, foi prêmio Nobel também. O cara era pancada. Por causa da ênfase que ele começa a dar na área de ciências humanas, a Universidade de Manchester cria uma cadeira de ciência social para ele. E ele dá aula lá a respeito desse tema de 48 até 58. Ele não é tão conhecido por essa ênfase, né, esse lado do trabalho dele, em parte porque, digamos assim, do ponto de vista das grandes tendências das ciências humanas, ele é um pouco contra a corrente. Mas ele tem contribuições muito interessantes para pensar as humanidades. Se tornou pesquisador fellow. Fellow é uma espécie de título, né, de posição especial que você tem. É mais do que, por exemplo, um reader ou alguém que dá algumas aulas nesses colleges na Inglaterra. Né? Não sei se vocês sabem, mas vocês já viram aqueles gramados que tem nos colleges, no meio? Só os fellows que podem atravessar aquele gramado na grama. Se você é só um aluno ou visitante, você tem que... Vanessa atravessou, viu a cara de susto dela? Não pode. A não ser que você esteja com um fellow e aí ele te convide e tal, e você pode ficar ali no gramado. Senão você dá a volta. Mas enfim, isso tem nada a ver. Mas ele se tornou fellow do Merton College em 1958. Além de ser indicado para a Royal Society, se tornou membro da Royal Society em 1944, ele se tornou membro da American Association of Arts and Sciences, American Academy of Arts and Sciences em 1962, e ele morre em 76, um ano depois de publicar o livro, a obra Meaning, com Harry Prosch, que é a versão do argumento dele que a gente está usando para apresentar o problema da inversão moral. Bom, o que introduz a discussão é o problema da liberdade. Essa é a preocupação dele. Claro que o foco do Michael Polanyi era inicialmente ciência, mas tendo que fugir dos comunistas e depois dos nazistas, o problema da liberdade foi muito claro para ele. Essa questão é muito nítida para ele. E especialmente depois que ele já está na Inglaterra, por uma outra razão. A controvérsia sobre ciência genética e as aplicações disso para a agricultura que acontece na União Soviética. Vocês já ouviram falar dessa controvérsia que aconteceu, o caso Lysenko, né?
que foi a tentativa de criar uma genética que fosse materialista dialética e uma alternativa à genética mendeliana. Em outras palavras, eles queriam ver se era possível ter uma genética comunista. E houve um esforço sustentado de fazer planejamento científico centralizado para dizer o que as pessoas deviam pesquisar, e de modo que os resultados eram controlados pelo dogma marxista-leninista. E ele acompanhou esse processo, fez visitas à União Soviética, e ele viu a emergência, né, desse modelo e a queda desse modelo. E o Vavilov, que era o defensor da genética mendeliana no contexto soviético e que defendia que ela não estava necessariamente em contradição com o marxismo, e que era a genética ocidental, mas ela era a genética correta e tal, eventualmente esse cara vai ser preso e vai morrer preso. Só que, no fim das contas, as tentativas de aplicar o modelo marxista-leninista, né, de ciência não dão certo e eles desistem do projeto lá do Lysenko, desistem daquilo, na União Soviética. Só que aí muito cientista perde cargo, tem cientista que é mandado para Gulag, uma loucura. E havia gente na Inglaterra que achava que o sistema de planejamento central da ciência era melhor. E o Polanyi não acreditava nisso. Então ele juntou com outros cientistas que era contra esse movimento. E ele vai defender uma ideia de que, não vou usar exatamente as palavras dele, mas é como se o campo da ciência ali fosse um campo que tem bens próprios e a liberdade se manifesta ali de um modo distinto. E existe uma espécie de auto-organização ao redor dos bens daquele campo. E que não é possível fazer um controle centralizado, dada a complexidade do que é uma comunidade científica, de como as ideias emergem, de como elementos que vão além da nossa consciência racional contribuem no processo de cognição e tudo mais. Então não dá para fazer centralização disso. E ele tem um argumento e tem um caso histórico. Então o argumento dele ganha certa sustentação e ele tem um papel histórico também, no sentido de defender na Inglaterra que não haja planejamento centralizado da pesquisa científica. Isso acaba tendo uma influência. Depois disso, o Polanyi vai tentar expandir essa ideia para outras áreas da vida. Então ele se identificava como liberal, em termos gerais. Não só na ciência, ele chegou à conclusão de que a liberdade da ciência era fundamental, mas ele chegou à conclusão de que a experiência da liberdade na ciência poderia ser reproduzida em outras áreas, e ele se torna liberal. Só que ele achava que o liberalismo, se levado às últimas consequências, dá um problema. Então ele não era um liberal tradicional, digamos assim, clássico. Ele não era um liberal clássico. Ele é um tipo diferente de liberal. E isso é um ponto que a gente vai explorar. Mas qual é o problema da liberdade? Em termos bem simples. A questão, e ele coloca isso nesses artigos, você vai encontrar isso também no Lógica da Liberdade em português, é que quando nós chegamos aí da segunda metade, ou mais para o final do século XIX, até o comecinho do século XX, havia muita liberdade na Europa. Na Europa toda, e particularmente na Europa Ocidental, mas na Europa toda. Era muito fácil viajar. As pessoas saíam do leste europeu e iam para o Ocidente com muita facilidade. Os casos de abuso de autoridade, de governantes, até mesmo nos contextos em que ainda era monárquico, eles eram muito raros comparando com o que existia antes. Havia muita liberdade de imprensa, de expressão, muitos movimentos com ideologias completamente díspares entre si se manifestavam, muitos jornais eram publicados. Vocês vão lembrar que é nesse período aí, por exemplo, que Marx está andando solto por aí, na Europa, né? E ele está lá na Inglaterra escrevendo as ideias dele, na Biblioteca Britânica. Então, assim, havia uma circulação de ideias e as pessoas tinham certa liberdade. Ok, eu simplifiquei um pouco porque ele teve seus probleminhas com a lei. Ou com a autoridade, melhor dizendo. Mas havia muita liberdade. E o que acontece é que o que nós temos na Europa, a partir de 1914, é muito pior do que o que tinha acontecido antes, no século XIX. Então essa é uma preocupação dele. Ele viu uma degradação da liberdade acontecer na Europa. E, de fato, não tem nada parecido com
o marxismo-leninismo e depois o stalinismo, né? E o nazismo no século XIX na Europa. Não tem esse negócio. O que aconteceu? É verdade que em alguns contextos houve um aperfeiçoamento, mas em geral houve uma queda brutal. Então essa é a pergunta que ele faz. O que acontece que nós temos fronteiras livres na Europa inteira no final do século XIX, fronteiras livres na Europa no século XIX para pessoas e ideias. E quando a gente chega no começo do século XX, a coisa vira do avesso. Então vocês vejam isso aqui é como o Polanyi via as coisas, né? Para ele, esses regimes não eram tão diferentes assim. E ele viu os dois subirem, né? Quando ele estava na Hungria e depois quando ele estava na Alemanha. Ele viu os dois regimes subirem. Então, para ele, havia mais similaridade do que diferença, embora sejam diferentes. Mas havia mais similaridade do que diferença. De fato, a propaganda era parecida mesmo, né? A lógica... do ponto de vista do Polanyi, existe uma psicologia similar nos dois sistemas. Mas o que acontece? Esses sistemas crescem e eles crescem anunciando a liberdade, né? Aqui esse é um cartazinho que era muito comum quando os nazistas estavam ainda em campanha, nos anos de campanha, né? Freiheit und Brot, liberdade e pão. Tinha outros que era liberdade, pão e trabalho. E havia um apelo muito grande às classes operárias, mas sempre tinha Freiheit, sempre tinha liberdade. Era um dos temas-chave. Quer dizer, o fato de um movimento político usar uma palavra não significa que é aquilo, ok? Isso é relativamente óbvio, né? Mas quando você olha na história é meio assustador isso. E o fato de um movimento acusar o outro de uma palavra também não significa que é o outro que está praticando, tá? Então é só você ver as acusações que os nazistas e que os comunistas faziam ao Ocidente anglo-saxão, né? Eles acusavam os anglo-saxões de fazer as coisas que eles estavam fazendo. E isso eu acho que continua acontecendo igualzinho. Mas então, o problema é como é que emerge emergem esses totalitarismos e as perdas de liberdade no século XIX. Então, veja só o que ele diz no Meaning, Eclipse of Reason. Assim entramos no século XX como em uma era de promessas infinitas. Ele pinta o quadro, né, antes de chegar a essa conclusão. Poucas pessoas notavam que andávamos para um campo minado, embora as minas tenham sido todas preparadas e cuidadosamente colocadas em plena luz do dia por pensadores bem conhecidos de nosso tempo. Hoje sabemos o quão falsas eram as nossas expectativas. Todos aprendemos a traçar o colapso da liberdade no século XX aos escritos de certos filósofos, particularmente Marx, Nietzsche e seus ancestrais comuns, Fichte e Hegel. Mas a história ainda deve ser contada sobre como demos boas-vindas, como libertadoras, às filosofias que vieram para destruir a liberdade. Essa é a questão. Todas as condições para a crise da liberdade no século XX foram postas no século XIX. Mas como é que elas foram postas e como é que foi feita essa ponte entre o trabalho dos pensadores e os artesãos dos totalitarismos já no século XX? Bom, então, essa é a opinião de Polanyi sobre isso. Temos dito que consideramos o colapso da liberdade na Europa Central e Oriental o resultado de uma contradição interna na doutrina da liberdade. Mas por que ela destruiu a liberdade em largas porções da Europa continental sem produzir efeitos similares até agora na área ocidental ou anglo-americana da nossa civilização? Onde está a inconsistência? Então, gente, a questão ali é a seguinte. Do ponto de vista do Polanyi, é possível mostrar a base ideológica tanto do nazismo como do marxismo no pensamento do século XIX e particularmente no movimento romântico, que envolveu uma crítica muito radical da razão e uma afirmação da particularidade. Uma afirmação tão radical da particularidade, do singular e da liberdade,
que isso levou à justificação, por exemplo, do nazismo, né? Com a ideia de que a Alemanha, ou os arianos, né, teriam uma espécie de raiz espiritual e biológica singular, irredutível e absolutamente diferente de outras culturas, de outros povos, e que seria necessário permitir que a Alemanha expressasse, né, seu espírito, né, a sua alma. Então, o sangue alemão, né, precisa se expressar completamente em uma política distinta de outros povos e tal. Tem uma ênfase na particularidade. É interessante notar que essa ênfase na particularidade, que tinha uma versão coletivista no caso da Alemanha, você tem uma versão disso nos discursos românticos contemporâneos, que também são discursos expressivistas, né, de encontrar uma substância que está além da racionalidade, que precisa ter expressão, só que hoje é de uma forma mais individualizada, né, no movimento da revolução afetiva. É a mesma raiz romântica. Mas ele vai mostrar que essa raiz romântica, como ela tem seu impacto no caso do nacionalsocialismo, no caso do marxismo também, e, enfim. Mas essa história intelectual não é o foco aqui, né? Ele trouxe um pouco disso e outras pessoas também fizeram algo dessa história espiritual. Então, um cara, por exemplo, como Isaiah Berlin, que fundou o Wolfson College em Oxford, também tinha origem no leste europeu, escreveu muito sobre... Ele era muito influenciado pelo romantismo, mas ele reconhece que o romantismo é uma das fontes desses movimentos totalitários. Mas, então, a questão é a seguinte. Existe uma contradição interna na doutrina da liberdade. O que é a contradição? É que você pode expandir a liberdade até o ponto de destruir suas condições de possibilidade. Então, isso é o que acontece nesses discursos de liberdade naquela época. Quer dizer, todas as estruturas tradicionais e morais da sociedade são desmanchadas em nome da liberdade. E surge essa expectativa de que nós poderíamos construir uma sociedade absolutamente nova, com o propósito de expressar ao máximo a liberdade dos indivíduos. Só que para você construir esse tipo de sociedade, você precisa criar um sistema de controle e policiamento. E aí você destrói a liberdade no processo. Então, existe esse paradoxo. A contradição interna da liberdade. Mas por que a contradição interna da liberdade emergiu e como é que ela emergiu, afinal de contas? Então, ele tem duas respostas a respeito disso. Duas respostas, né? Quer dizer, eu coloquei que tinha duas questões, né, na verdade. Por que aconteceu a contradição da liberdade e por que no anglo-saxônico não aconteceu? O mesmo discurso liberal de questionamento das estruturas tradicionais da sociedade europeia estava presente nos dois casos. Bom, o que aconteceu no caso do universo anglo-saxônico? Ele discute esse assunto em mais de um lugar, mas nesse artigo ele é bem lacônico sobre esse ponto. Na opinião dele, o que acontece é que no universo anglo-saxônico, por causa da influência de certos valores e da religião, aconteceu uma recusa de levar as premissas liberais às suas consequências lógicas. Quer dizer, o liberalismo absoluto, na opinião do Polanyi, levaria a uma destruição de todo o tecido social e da ordem social e aí, consequentemente, ao totalitarismo. Então, na opinião dele, elementos religiosos da cultura anglo-saxônica, a gente está falando especificamente da Inglaterra e dos Estados Unidos, bloquearam o processo. Foi isso mesmo, religião. Pega aí, por exemplo, a Declaração de Independência Americana. A ideia de lei natural ainda é muito forte ali na fundação do país, né? E, enfim, então isso foi uma estrutura de proteção. Agora, o que acontece no resto da Europa, particularmente no leste europeu? Alguém trabalhou para levar o liberalismo às últimas consequências. No mundo anglo-saxônico, as pessoas professaram o liberalismo até secular, mas não o operaram até as últimas consequências. Mas no caso do leste europeu, isso aconteceu. A crítica radical de todos os padrões morais, todos os costumes, todas as instituições e até mesmo a crítica da racionalidade iluminista foi levada às últimas consequências. Agora, o que tornou possível isso? Então, alguém
assumiu esse papel de transformar o liberalismo de uma doutrina que a gente diz que acredita para uma coisa que a gente vai fazer. Liberalismo aí como princípio, tá? Essa afirmação absoluta do espírito e tal. Então, na opinião dele, isso vai acontecer na Europa continental e no leste europeu. É lá que isso se efetiva. Um ponto importante vocês entenderem por que o Polanyi acha que essas coisas são possíveis é que o Polanyi acredita que a base das ações das pessoas não é sempre o sistema de ideias que elas têm. E às vezes por costume, conforto ou até por compromissos tácitos, que é um tema epistemológico muito forte dele, compromissos que são anteriores às nossas decisões conscientes, que a gente recebe por tradição ou por hábitos de ação e assim por diante. Muitas vezes os compromissos tácitos são incompatíveis com as doutrinas explícitas. E por isso é possível que alguém professe certas crenças, mas pratique outra coisa. Vocês vão lembrar que o Schaeffer trabalha muito com essa ideia, né? De que uma pessoa que não crê em Deus geralmente não leva às últimas consequências a inexistência de um ponto de referência fixo para dar sentido para a sua vida. Porque se ela levasse isso às últimas consequências, isso ia afetar a saúde intelectual, mental, os relacionamentos e assim por diante. Então, muitas vezes a pessoa tem todo um framework judaico-cristão de respeito ao outro, de valor, a vida humana é importante, e ética e tal, e ela fica apaixonada por um sistema teórico que ela não segue aquilo, na verdade. Ela não vive realmente aquele negócio. Então, na opinião dele, o que aconteceu é que o liberalismo não entrou tão fundo quanto parecia no mundo anglo-saxônico. Ele entrou, mas não entrou tão fundo àquela altura quanto parecia que tinha entrado. Mas no caso da Europa, outra coisa aconteceu. Bom, o que acontece? Segundo Polanyi, houveram pessoas que efetivamente transformaram o erro filosófico dessa crítica radical, né, desse ceticismo radical sobre a existência de valores objetivos para a vida humana, transformaram isso em ação destrutiva. Quer dizer, as instituições que protegem esses valores são meras estruturas de poder que existem para alguma elite. Então a gente pode desmanchar essa estrutura de poder e nós não vamos perder nenhum valor essencial. Então, dessas pessoas, nós temos ampla evidência documental entre a inteligência da Europa Ocidental e Oriental. Elas são os nihilistas. Isso aqui é uma citação lá do Polanyi. Então, na opinião dele, nós temos evidência indireta. E qual é a principal fonte da evidência indireta? Existe a evidência de estudos culturais, e existe evidência também da própria influência de certas ideias filosóficas. Mas a evidência que ele usa primariamente é da literatura. Porque a literatura da época, no final do século XIX até o início do século XX, lá existem vários personagens que começam a, por assim dizer, vazar da vida para os textos, que têm exatamente os traços do operariado dessa transformação cultural. E o operariado dessa transformação cultural eram os nihilistas. Eram pessoas que levaram às últimas consequências a descrença absoluta em valores universais. Então existiria essa classe. Onde é que o Polanyi vai buscar isso? Na literatura do século XIX, particularmente na literatura russa, por razões óbvias, né? Então, daí nós chegamos no tema do Minotauro. Dois autores em particular são citados por ele, pelo menos no mínimo, Dostoiévski e Turgenev. Os dois autores, de forma consistente, representam um tipo de personagem, um tipo psíquico. E esse tipo psíquico, em termos assim, gerais, é um sujeito que é idealista, mas amoral. Ele tem os dois traços. Ele é idealista porque ele acredita que a ordem presente não presta, é uma farsa, mas que seria possível outra ordem. Mas desde que a ordem presente é uma farsa, não é necessário ser ético hoje.
Então, esse indivíduo aparece, ele aparece no Pais e Filhos, do Turgenev, aparece no Irmãos Karamazov, aparece em Os Demônios, do Dostoiévski, aparece... O primeiro livro que eu li do Dostoiévski, eu vi esse sujeito, mas eu não sabia o que era isso ainda, mas eu fiquei muito intrigado, foi Crime e Castigo. É o sujeito chamado Raskolnikov, que eu acho que de todos os exemplos talvez seja o melhor. Que é exatamente o estereótipo desse indivíduo. Era um jovem universitário, que ele está de saco cheio da vida, da existência. E ele não acredita, tudo é uma farsa, a sociedade é uma farsa, tudo é uma farsa. Mas uma outra sociedade é possível. Existem pessoas que são superiores. Existe a massa, a ralé, existem pessoas iluminadas, superiores, por algum traço delas, e as pessoas seriam capazes de trazer uma grande mudança para o bem da raça humana. Tá? Então esse é o caso do Raskolnikov. Eu vou ter que fazer uns spoilers aqui, desculpe quem não leu ainda, mas vai ser necessário. Bom, então, segundo o Polanyi, o niilista aparece nessa literatura ali por volta da década de 60. Vamos falando das etapas aqui. Ele aparece como estudante avant-garde, que tem essa mentalidade, e isso se torna, eventualmente, a gente pode discutir isso hoje, isso se torna uma subcultura no mundo acadêmico ocidental. Se torna uma subcultura. É como se fosse, fazendo uma analogia talvez irritante para algumas pessoas, é como se fosse uma... Você anda com o vírus o tempo inteiro, mas se a sua resistência baixa, aquilo sai, né? Então, digamos assim, que esse negócio se tornou um traço contínuo na academia ocidental e, dependendo da situação cultural, a catapora vem. Esse negócio sai para fora. Então, isso aparece, né, como esses niilistas na literatura, sempre estudantes, assim. Em pouco tempo, emerge a figura do conspirador político. E aí tem uma observação histórica interessante do Polanyi, é que o conspirador político na obra Os Demônios, do Dostoiévski, era inspirado em um movimento real, que era um movimento terrorista, dos Narodniki. E esses terroristas tinham métodos que foram imitados objetivamente, não no mundo da literatura, no mundo real por Lenin, posteriormente. Então, assim, o Polanyi acha que tem uma relação genealógica entre a influência de certos movimentos no processo revolucionário do leste europeu e certos elementos da literatura russa do final do século XIX. Então, essa seria, enfim, a base real. Agora, a conversão do niilista individualista, tá? Errado em inglês, do niilista individualista para o credo político coletivo foi, na opinião de Polanyi, o ponto de virada. Isso que tinha que acontecer. Porque se você olhar, por exemplo, no Crime e Castigo, o que você tem lá? Você tem um personagem como Raskolnikov, que ele tem crenças revolucionárias, mas ele ainda é um individualista. Ele é um niilista individualista, age sozinho. A espécie de Chuck Norris tá na dele. Mas existe também, e isso aparece muito claramente no Dostoiévski, no Crime e Castigo, existe a figura do sujeito que não está preocupado com a revolução, ele está preocupado em ganhar dinheiro. É o liberal que também não tem valores. Ele é totalmente pragmático, se tiver que passar por cima de quem passar, ele passa. Então, tanto o revolucionário que é contra o liberalismo, quanto o liberal sem escrúpulos morais, aparecem em Dostoiévski. Então, assim, do ponto de vista da tradição, da espiritualidade russa, tudo isso, o Dostoiévski, lembrando que ele se converte ao cristianismo, quer dizer, cresceu num contexto ortodoxo, né? Mas ele tem uma fase niilista, depois ele assume a religião, apesar de nunca conseguir se livrar do jogo, né, do vício no jogo, mas ele passa a ter uma crença pessoal. E do ponto de vista da ortodoxia, da tradição e da religião russa, aquilo são abominações, né? Aquele modo pragmático do ocidental pensar as coisas, utilitarista. Mas o que acontece, no ponto de vista do Polanyi, é que tem que ter uma mudança. Enquanto você tem niilistas individualistas, não tem uma mudança cultural. Mas quando esses niilistas começam a se converter a um credo cósmico,
que anuncia uma mudança global, uma mudança histórica radical, a coisa muda. E quem é que oferece isso? O marxismo, na opinião dele. A chave da conversão teria sido o marxismo, inicialmente, que combina certos aspectos desse niilismo com uma narrativa de uma revolução necessária por meio de uma dialética que envolve luta de classes e revolução violenta. E isso vai levar a uma sociedade justa. Então, a necessidade da moralidade hoje é adiada, porque só depois da revolução é que vai ser necessário o comportamento moral, digamos assim. Teoricamente, depois, quando a sociedade sem classe for estabelecida, a gente vai ter outra moralidade. Qual moralidade a gente tem que ter hoje? A moralidade do processo histórico. Em que etapa do processo histórico a gente está? Da luta de classes. E não adianta querer atrasar o processo de luta de classes agora. É necessário acirrá-lo. E se isso envolve violência, isso é parte da lógica da história. Né? Então isso vem lá de Hegel, Marx e tal. Então o sujeito tem uma boa justificativa, em termos assim, de um universo de significado, para que as paixões morais sejam canalizadas para outra direção. Ele não tem que viver daquela forma. Então esse é o paradoxo, na opinião de Polanyi. Uma ética superior e futura que vai ser produzida por uma ética pragmática e revolucionária no presente. Esse é o paradoxo. Você vai criar uma situação de justiça, mas para você chegar a essa situação de justiça, o processo é outro processo. É completamente diferente. Então o marxismo seria o que dá start nesse processo aí. Né? Então ouçam só. Seu niilismo os havia impedido de demandar justiça em nome da justiça ou humanidade em nome da humanidade. Essas palavras foram banidas de seus vocabulários e suas mentes foram fechadas para esses conceitos. Aí já estamos falando do niilismo depois do projeto de articulação política. Né? Mas suas aspirações morais, assim silenciadas e suprimidas, encontraram saída na predição científica de uma sociedade perfeita. Foi apresentada uma utopia científica, dependendo apenas da violência para o seu cumprimento. Nihilistas poderiam aceitar, e o fariam avidamente, essa profecia, que não requeria de seus discípulos outra crença senão na força de seus apetites corporais e, ao mesmo tempo, satisfazia suas mais extravagantes esperanças morais. Quer dizer, veja a lógica, gente. Você tem muita raiva porque as pessoas são injustas. E você transforma o desejo de justiça e a raiva da injustiça em uma ação violenta, para que eventualmente venha a justiça. E como a ação violenta está inscrita em uma lógica científica que diz que com a revolução vai ser introduzida uma situação justa, a virtude não é necessária. A violência vai trazer justiça. Quer dizer, é muito curioso como esse sistema foi produzido. É muito engraçado como esse sistema foi produzido. Mas ele tem vários desdobramentos dele. Né? Quer dizer, liberando apetites, por exemplo, liberação sexual vai trazer mais respeito. Por exemplo. A lógica é muito próxima, embora não seja o foco aqui. Seu senso de justiça foi assim reforçado por uma calculada brutalidade nascida da autoafirmação científica. E assim emergiu o moderno fanático, armado com impenetrável ceticismo. Todas as estruturas atuais são estruturas de poder, de dominação, que tem que ser subvertidas. E aí nós vamos chegar na situação, na justiça, depois que a gente destrui tudo. O poder do marxismo sobre a mente baseia-se em um processo, isso é o conceito de inversão moral, que é exatamente o inverso da sublimação freudiana. O que é a sublimação freudiana? Né? Não é o mesmo que repressão. A ideia de que essas pulsões, a pulsão erótica, eventualmente, por assim dizer, para usar a linguagem hidráulica, né, que o Paul Ricoeur às vezes fica tão incomodado com essa linguagem hidráulica no Freud, mas assim, elas são, por assim dizer, canalizadas para cima e se tornam energia criativa na vida cultural. E por causa do processo de sublimação, que vem da aceitação de certos limites da realidade e de certos limites sexuais em particular, então você tem energia
para a atividade cultural. O que o Polanyi acha é que nós não temos uma estrutura só, nós temos só apetites, não. Nós temos paixões emergentes que são de qualidade distinta. Eu falo disso. Mas existem os apetites, existem as paixões mentais, que estão relacionadas com bens simbólicos. E na opinião dele, quando essas paixões mentais ou morais não têm expressão, ou a realidade de seus objetos é destruída, ela também precisa ser canalizada para algum lugar. Então o que acontece? Ela é jogada para baixo. E aí ela produz uma explosão de pulsões basais, que no caso é sexo e violência. Então, na opinião dele, é possível fazer o processo oposto. Obviamente, ele recusa o reducionismo freudiano, né? Mas ele acha que algumas coisas da explicação freudiana têm a ver, então aí ele propõe que existe esse mecanismo. Ele chama de inversão moral, é o inverso da sublimação. Então, na inversão moral, quer dizer, a pessoa... Bom, vamos seguir a citação, que é mais fácil. As necessidades morais do homem, tendo sua expressão negada em termos de ideais, são injetadas em um sistema de poder nu, ao qual impartem a força de uma paixão moral cega. Quer dizer, a energia moral está presente ainda, mas ela não tem objeto, porque todos os objetos foram desconstruídos. Então ela tem que ir para algum lugar. Em qual direção ela vai? Ela vai em uma ira destrutiva contra as estruturas que supostamente falsificaram os valores. E aí você transforma a paixão moral em paixão revolucionária. Você canaliza e você faz essa conversão. Podemos descrever isso como um processo de inversão moral. A pessoa moralmente invertida não apenas realizou uma substituição de objetivos morais por propósitos materiais. Ela age com toda a força de suas paixões morais, sem lar. Lembra que ele falou que o lar do homem é o seu mundo de significados? É a nossa primeira citação lá atrás. Ela age com toda a força de suas paixões morais, sem lar, dentro de uma estrutura de propósitos puramente materialista e reducionista. Então a personalidade não importa, valores éticos não importa, tudo pode ser reduzido a pulsões, estruturas biopsíquicas, e tradições não importam, e por aí vai. O conceito de beleza é uma construção, e assim por diante. Então isso é a inversão moral. Com o processo de inversão moral, nasce então o Minotauro. Então esse é o Minotauro. Quando a inversão, a subordinação do pensamento ao poder, é unida à liberação do fanatismo e da ausência de qualquer reconhecimento de limites e restrições morais, nasce o Minotauro. Um astuto e perigoso monstro com cabeça de touro em corpo de homem, que devora seres humanos. Bom, então o Minotauro por exemplo, são os fascismos, o socialismo, como a gente conhece, o socialismo marxista-leninista e seus desdobramentos, né? Então isso seria o Minotauro. O ponto interessante, eu acho, aqui do Polanyi é que ele procura fazer uma discussão sobre... Porque, assim, é claro que existem causas geopolíticas, por exemplo, e causas econômicas para os processos revolucionários. Então, o Polanyi não ia negar a existência desses processos. Mas o ponto do Polanyi é que se você usa uma explicação economicista ou política para esgotar as ações de indivíduos racionais, então você se tornou um reducionista. E isso, na opinião dele, é um dos padrões intelectuais que causa a emergência do Minotauro. Você perdeu o sentido da pessoa. Então, na teoria social dele, ele coloca isso, é necessário ter em consideração no seu sistema que as pessoas são agentes racionais livres em algum momento. E isso tem que estar presente. E de modo que processos coletivos têm o seu espelhamento individual e psicológico e vice-versa. Eu acho que é interessante, eu acho que dá para fazer uma ponte, por exemplo, entre o jeito que Polanyi via essas coisas e um pensador como, que eu tenho citado bastante, que é o Philip Rieff, né, que era um antropólogo da Universidade de Chicago que usava psicanálise como um dos instrumentos para analisar a cultura. Quer dizer, existe uma relação entre história e psicohistória, tem que ter alguma relação. Então o Polanyi está tentando descrever o processo nesse nível. O que aconteceu internamente, na mente, nos valores, nas perspectivas existenciais dos artífices
da destruição da liberdade na Europa. Então, aí é possível fazer uma história intelectual e moral, e ele tem essa tese. Bom, se a gente se aproximar melhor desse conceito de inversão moral, o que é isso? Então, essa síntese aqui é de um autor que escreve para a revista Estudos de Polanyi, me fugiu o nome aqui, mas vai aparecer daqui a pouco. Mas, enfim, ele fez uma síntese que eu acho interessante. Inversão moral é fusão de ceticismo e utopia. Ok? Em termos de ideias, seria isso. Uma fusão de ceticismo, ou seja, a descrença no valor e na realidade do nosso sistema cultural. É uma descrença absoluta. Mas, por outro lado, uma crença cega em um outro mundo possível. E esse outro mundo possível poderia ser introduzido por um processo de destruição e de revolução. Então, a fusão entre ceticismo e utopia, como ela acontece, é de interesse de Michael Polanyi. O que é o ceticismo nesse caso? Quer dizer, o que produziu esses nihilistas? Nihilista vem de nihil, né? Do latim, significa nada. Eu não disse isso. Mas o que produziu isso? Então, uma série de tendências intelectuais, e aqui eu estou resumindo, né? Obviamente ele não lança uma lista de nomes e pronto. Mas aqui não tem como a gente fazer mais do que isso. Historicismo, a negação, ele cita isso, a negação de que existiria em qualquer momento da história, ou em qualquer situação cultural, um acesso dos homens à realidade. Então, o historicismo tende a pensar que todo o sistema simbólico do homem é um sistema autocontido, pode ser coerente ou menos coerente, mas a sua validade não tem nenhuma relação com o mundo externo. A sua validade tem relação com o grau de aprovação dos seus membros. Quer dizer, o último nível de interpretação da realidade não é epistêmico, é hermenêutico. A interpretação fecha as coisas. Ok? Então não existe conhecimento da realidade, ou de uma realidade, entre aspas, objetiva, para além do contexto histórico, linguístico, social e assim por diante. Olha, embora o Polanyi enfatize que todo conhecimento da realidade é historicamente condicionado, na opinião dele, o contexto histórico e cultural é o seu ponto de referência para acessar a realidade. Outras pessoas podem ter outros pontos de referência, mas todos estão relacionando de algum modo, uns melhor do que outros, com a realidade. E seria possível eles argumentarem entre si a respeito disso. Um autor cristão até que escreve sobre isso de um modo interessante é o James Smith. O James Smith, o mesmo que escreveu aí esse livro que saiu agora em português, Você é o que você ama. Há muitos anos atrás, eu li há 10 anos atrás um livro dele que chama The Fall of Interpretation. E nesse livro ele defende que é possível articular uma teoria hermenêutica, para quem gosta desses problemas aí, com uma visão de que nós temos, afinal, acesso à realidade de algum modo. Então é um livrinho bem legal, apesar de que ele está, digamos assim, menos pós-moderno do que ele estava na época. Mas é um livro jóia. Um outro autor que ajuda a pensar como, de dentro de uma tradição, pode ser possível conversar com a realidade com outra tradição, é a Alasdair MacIntyre. Então, quem quiser conhecer, vale muito a pena. Ele fala sobre racionalidade transtradicional. Mas, enfim, só uma nota para quem quiser uma dica. Historicismo é isso, né, esse relativismo. Mas, paradoxalmente, o cientificismo também, para ele, é uma das fontes do ceticismo. Porque o cientificismo leva à crença de que todos os valores são ilusões e de que a realidade é feita de fatos sem significado. O problema é que esse tipo de visão também leva a uma despersonalização do ser humano. Então ele chega numa visão aqui muito parecida com o que Charles Taylor apresenta no livro As Fontes do Self, que é a ideia de que, de modos distintos, tanto os pós-estruturalistas e relativistas pós-modernos, quanto os naturalistas radicais destroem a realidade dos valores e da personalidade. E faz sentido, inclusive, que eles tenham se formado, essas duas culturas, né? Essa cultura relativista das humanas e a cultura naturalista e cientificista das ciências naturais, eles se formaram de forma simbiótica. Né? Então, ambas as culturas sofrem com o mesmo problema. E o problema é a personalidade. Nenhuma das duas consegue dar conta disso. É a liberdade pessoal. É meio que, já que nós não conseguimos fornecer
uma justificativa da experiência da personalidade, então a personalidade não existe. Ou seja, se eu não dou conta de explicar segundo o meu instrumental teórico aquela realidade, então aquilo é uma ilusão. Quando talvez o problema seja outro. É que o instrumental das ciências naturais e das ciências humanas talvez não seja suficiente para estabelecer o que é a personalidade. E aí é exatamente aonde a fé entra. Ok? É a parte mais frágil da experiência cognitiva, mas sem ela todo o edifício cai, que é o sentido de si. É ele que é estabelecido na fé. Mas, enfim, outras tendências que geraram esse ceticismo são o antitradicionalismo, né, essa tendência revolucionária contra a tradição, dúvida metodológica, visão reducionista da atividade política e das pessoas, que já é desde o início da nova ciência da política, isso está em processo. Mas, por outro lado, tem o perfeccionismo, que, na opinião dele, tem raiz judaico-cristãs. Quer dizer, você tem no cristianismo um padrão de justiça, sei lá, Jesus Cristo, que ninguém segue. Todo mundo fala que é cristão, mas ninguém segue. Kierkegaard falou o seguinte, quando disseram que, né, já que a Dinamarca é cristã, que o bispo lá, se o nome do bispo é cristão, então eu não sou, eu sou pagão. Porque se isso aí é cristão, eu sou pagão. Eu gosto do Kierkegaard, mas tem hora que ele joga duro demais. Então, mas enfim, as contradições no establishment cristão tradicional eram evidentes. Então elas se tornam a ocasião para dizer que todo o sistema é podre, inclusive os valores. Então a gente vê isso hoje também, né? Pessoas indignadas com cristãos que não atingem os padrões cristãos, que supostamente são errados. Como assim? Então isso continua rolando, né, por aí. Secularização das aspirações cristãs. Então isso é um fato mais óbvio, que enfim, a escatologia, por exemplo, a ideia de tempo de progresso, a história em direção a um telos, foi secularizada, né? Então você tem a versão comtiana, positivista, tem a versão dialética, mas enfim, a origem disso é a visão judaico-cristã de mundo. A ênfase no dinamismo social, mudanças morais, essas coisas levam ao perfeccionismo. Então, quando você tem a combinação das duas coisas, um ceticismo muito radical sobre a ordem presente e uma expectativa excessiva, perfeccionista sobre o que o homem deveria ser e aonde ele pode chegar. Então você tem a inversão moral, porque não é mais investida energia na virtude e na sustentação da vida moral. A energia passa a ser investida na destruição da ordem presente para que a ocasião de uma eventual boa ordem moral aconteça. Veja, gente, que embora no cristianismo exista algo assim, porque os cristãos, pensam nos profetas, eles são céticos sobre os homens. Ok? E por outro lado, eles também estão esperando o reino de Deus. Só que a energia não é canalizada dessa forma, por causa da ideia de presença. Então o que se acredita é que a vida, o sucesso moral na relação com Deus hoje antecipa e sinaliza a ordem vindoura. Então nunca tem esse impulso. Por isso que, mesmo que o cristianismo às vezes pareça um pouco revolucionário, e às vezes parece um pouco conservador. Porque ele não se transforma em um impulso revolucionário radical, mas também não valida a ordem presente. E aí não satisfaz nem conservador, nem revolucionário. Que é a coisa certa mesmo. Então, veja, gente, quais são as estruturas de inversão? Então, eu vou citar alguns outros conceitos do Polanyi que parecem estar implicados aí com essa crítica dele. Tensão entre exigências cívicas e ideais de moralidade. Isso é uma das possíveis fontes da inversão na teoria social do Polanyi. Quer dizer, a exigência cívica sempre envolve poder, estruturas de poder, envolve propriedade, envolve coisas que envolvem bens e controle de bens que são por natureza limitantes da vida moral. Então, para dar um exemplo, né, se de repente todos os recursos do mundo forem distribuídos entre pessoas pobres, nós vamos ter um colapso civilizacional imediatamente, porque aí não vai ter dinheiro para investir em nada e o dinheiro vai ter sido gasto, então você não vai conseguir fazer fluxo de bens, vai ser uma loucura. Então, esse é o problema. Você tem exigências cívicas que impedem a realização dos ideais de moralidade. Na opinião do Polanyi, isso é
o resultado das estruturas de emergência de níveis de realidade. Então, para dar um exemplo, tá? A vida biológica é limitada pela sua base química, ou físico-química. Então, as limitações da base físico-química são transportadas para a sua estrutura biológica. São transportadas. Então, estar vivo é mais do que ser matéria. Mas você não consegue fazer a sua vitalidade se despregar da materialidade. E aí, tudo que afeta a matéria te afeta. Então, esse é o problema. Níveis superiores de experiência, embora envolvam transcendência, continuam dependentes dos inferiores. Daí a tese dele de que a vida cívica é a base para a vida moral, mas ela também estabelece limites para a experiência moral. A tese que ele tinha. E quando você tem uma ideologia que descola os dois, aí vai dar pau. Então, esse é um problema que ele coloca, né? Outra distinção importante para entender porque o Polanyi pensa nisso é a distinção entre os apetites, né, e as paixões mentais e, eventualmente, as paixões morais, que ele fala que estão relacionadas com bens não tangíveis, mas que são reais, e são desejos que são indistinguíveis dos significados que a gente atribui, né? Então, são diferentes dos apetites. E daí a ideia de paixões morais, como justiça, igualdade, liberdade, irmandade. São paixões, elas nos movimentam, mas como elas vão ser expressas depende da sua interpretação da realidade, se esses bens estão lá, se do jeito que está lá é aceitável ou não é aceitável. Então, dependendo do discurso que é construído, você tem essas paixões morais desenvolvidas, mas não tem objeto para elas. Isso cria uma situação de sofrimento. E pode surgir uma ideologia que resolve esse sofrimento, canalizando para um processo de destruição. Na opinião dele, isso é interessante, a origem histórica dessa tensão que pode levar à inversão moral é a síntese entre a cultura cristã e a cultura grega. Essa é a hipótese dele. Veja o que ele fala. Interessante. O pensamento moderno é uma mistura de crenças cristãs e dúvidas gregas. As crenças cristãs e as dúvidas gregas são logicamente incompatíveis e o conflito entre as duas tem mantido o pensamento ocidental vivo e criativo de modo sem precedentes. Mas essa mistura é um fundamento instável. O totalitarismo moderno é a consumação do conflito entre religião e ceticismo. Então, essa é a opinião do Polanyi, que chegou a ser batizado como católico e se casou com um católico, por ter ascendência judaica. Então, ele tinha uma afinidade com a religião, mas não chegou a ser alguém que... a questão da fé pessoal era mal resolvida para ele. Mas ele achava que o cristianismo era essencial para certos valores que nós temos. Então, gente, não entendam aqui como se o Polanyi estivesse dizendo que seria bom a gente ter ficado só com as dúvidas gregas, não. Porque, na opinião dele, tem vários valores que são necessários para as liberdades do homem ocidental que sem o cristianismo não teriam vindo. Então, ele fala que essa síntese foi necessária para produzir esse fruto todo histórico, mas, por outro lado, traz o potencial de crise. Se a gente fosse bater o Polanyi com o Doiverd aqui, a gente diria que é mais ou menos isso, mas por razões diferentes. A questão não é exatamente a mistura de crenças cristãs e dúvidas gregas, mas a tentativa de afirmar a liberdade humana no humanismo do Renascimento, abstraindo da ideia bíblica de Imago Dei. Esse processo de tentar afirmar a dignidade humana que foi descoberta dentro do cristianismo, sem o framework teológico cristão, é a dificuldade. Porque aí permanece a sede de liberdade, uma visão muitíssimo elevada do destino humano e dos seus valores, mas não tem a estrutura conceitual para validar a moral no dia a dia. Né? Então aí você pode criar esse processo de inversão. Gente, nós estamos chegando no fim, então uma discussão aqui de alguns temas do Polanyi que eu acho que a gente pode cruzar com outras ideias que a gente já vem trabalhando no Labri, alguns de vocês já ouviram. Um autor que eu descobri há 2 anos, foi indicado para mim pelo André Fellows, que foi diretor do Labri, hoje ele trabalha em outro ministério lá em Cambridge, é esse autor aqui, Ernest Becker. Eu recomendo muito esse livro.
A negação da morte. Livrar. Mas o Ernest Becker, vocês estão vendo aí no slide, que ele tem duas imagens ali em cima, né? Essa imagem aqui é do Ernest, perdão, não é o Ernest Becker, é o Otto Rank. E essa outra aqui é do Kierkegaard. O Ernest Becker escreveu um livro em que ele propôs uma síntese de ideias de Otto Rank com Kierkegaard. Otto Rank foi um dos primeiros secretários no movimento psicanalítico do Freud. Ele era do círculo interno do Freud. Por um tempo, o Freud considerava ele o segundo, e ele teve uma importância internacional muito grande, mas a certa altura ele rompe com Freud. E a razão principal por que ele rompe, além de questões técnicas, é que ele não aceita a ideia de que o ponto-chave do complexo de Édipo fosse a questão sexual, né? A questão do conflito, né? do filho com o pai, de desejar a mãe e tal. Ele defende que existe o Édipo, mas o conflito edipiano, na verdade, não é esse. É o desejo de ser o pai de si mesmo, ou a fantasia de que eu não tenho pai e eu sou a causa de mim mesmo. Ou a expressão latina que ele usa é causa sui, a causa de si mesmo. E o que ele quer dizer com isso? É que não é a sexualidade que está na base da energia e das tensões da vida, mas o desejo heróico da imortalidade. Esse seria o ponto crucial. E aí o Otto Rank começa a conversar com a religião por causa disso. Então é uma outra psicanálise, por assim dizer. Não é que o sexo não é importante, mas é que o problema de não resolver a minha imortalidade e a busca heróica, de várias formas, pode desembocar em problemas sexuais. Então, o sexual é secundário em relação ao medo da morte. Só que esse tipo de noção era exatamente as ideias do Kierkegaard, na psicologia filosófica dele. Então, o Ernest Becker escreveu esse livro, acho que foi em 1976, não estou enganado, em que ele fez uma síntese dos dois e ganhou o prêmio Pulitzer até por esse livro, então virou uma referência e tal. Ele era um antropólogo. Então é um autor que eu menciono bastante, porque a gente já tem usado a antropologia filosófica do Kierkegaard nos nossos estudos aí no Madrid, nas nossas palestras e tal, por ter uma base claramente cristã. E o ponto do Kierkegaard é que o homem é uma síntese que conhece a si mesmo, mas é uma síntese de finito e infinito. E isso são exatamente as duas grandes questões. Eu desejo a eternidade, eu desejo a liberdade, a imortalidade, mas eu sou finito. Eu estou preso num corpo finito, material, mortal. E como é que eu sintetizo as duas coisas? Então, para Kierkegaard é só na fé que você vai fazer isso. Sem a fé não tem jeito de fazer isso. Olha, o que acontece é que depois que o homem descobre o infinito, e em termos civilizacionais isso acontece com a experiência judaico-cristã, ele concebe a sua elevada dignidade, como está lá. Eu sempre cito, né, o Pico de la Mirandola, a ideia de que o homem é de todas as criaturas a mais importante porque ele está posicionado num lugar, por assim dizer, em que ele pode ver toda a criação e pode ser qualquer coisa que ele quiser. Ele pode virar um anjo ou uma fera. É a liberdade. Essa visão elevada da liberdade, da dignidade humana, tem a origem judaico-cristã. Só que você rompe a conexão da fé, e o que você tem então? Uma pulsão, um desejo do infinito, mas você está na finitude. O que você vai fazer? Você tem que negar a finitude. Você não vai dar conta. E esse é o problema que, na opinião do Becker, é uma neurose. É uma doença que acomete o homem contemporâneo. Freud chamou com muita propriedade essa síndrome de neurose narcísica, a expansão do eu na fantasia, a completa autoinflação megalomaníaca, como a última defesa, como uma tentativa de alcançar o absoluto poder simbólico na ausência do poder físico vivenciado. Uma vez mais, é isso que o homem cultural em toda parte lutou para alcançar. O neurótico é um indivíduo que tem dificuldade de manter o equilíbrio entre a ilusão de sua cultura e a realidade da sua natureza. A ilusão da cultura é a imaginação heróica, ok? Mas a realidade é que eu sou mortal, nascido entre fezes e urina, né? Para fazer uma citação de um autor clássico. Né? O pecado e a neurose, e aqui já é a junção de Kierkegaard com Rank. O pecado e a neurose, ele identifica os dois, aproxima os dois conceitos.
Tem um outro lado, que não é apenas sua irreal autopresunção na recusa em admitir a condição de criatura, como também um castigo por uma intensificada consciência de si próprio. O fato de não ser consolado por ilusões compartilhadas com outras pessoas. O resultado é que o pecador fica hiperconsciente daquilo mesmo que ele tenta negar, a sua condição de criatura, sua desdita e sua indignidade. Quer dizer, o sujeito sofre entre, por um lado, uma consciência que ele reprime de que ele é feito da mesma coisa que ele faz quando vai no banheiro, e é isso mesmo que o Becker destaca, ele é isso aí, essa é a sua constituição. Então, isso o incomoda. Mas, por outro lado, ele tem a fantasia da transcendência, da divindade, da imortalidade. Você assistir qualquer filme de herói aí, que é isso que você vai ver lá. Né? Na verdade, são manifestações mais contemporâneas dessa tendência. Então, o neurótico ele sofre com as duas coisas e ele precisa reprimir uma realidade por causa da outra. Então, isso é chamado ali de... enfim, parece que Otto Rank usa o termo neurose narcísica para falar até da esquizofrenia, que seria uma forma extrema de perda de contato com a realidade por causa disso. Outro dia desse, eu coloquei uma citação curiosa, que uma aplicação do Becker dessa discussão ao caso da sexualidade. Então, ele fala o seguinte, veja só que interessante, nada é mais eloquente e objetivo do que as palavras de uma paciente psicanalítica, uma fetichista, que, veja só, abre aspas, condenava o detestável envoltório de seu corpo, fecha aspas, dizendo, abre aspas, eu gostaria de arrancar essa pele. Se eu não tivesse esse corpo idiota, seria tão pura por fora quanto me sinto por dentro. E aí ele entra com a questão do corpo, que tem aplicações imediatas para as discussões políticas atuais. O corpo é indiscutivelmente o obstáculo para o homem, o estorvo degenerativo da espécie para a liberdade interior e a pureza do seu eu. O problema básico da vida nessa acepção é saber se a espécie, o corpo, vai predominar ou não sobre a individualidade da pessoa, o eu interior. Isso explica toda a hipocondria, com o corpo sendo a principal ameaça à existência do indivíduo como criatura autoperpetuada. Explica também sonhos que as crianças têm, aqueles sonhos que suas mãos transformam em garras, por exemplo. A mensagem emocional diz que elas, as crianças, não têm controle sobre seu destino. Que a acidentalidade da forma do corpo inibe e restringe a liberdade delas e as delimita. Uma das brincadeiras favoritas da infância é pregar o rabo no burro. Acho que foi antes de eu nascer, mas tudo bem. Haverá a melhor maneira de descarregar a angústia sobre a acidentalidade das formas das coisas do que rearrumar a natureza brincando com a mesma despreocupação com que ela parece ter colocado apêndices corporais? No fundo, as crianças são Picassos, protestando contra a arbitrariedade das formas externas e afirmando a prioridade do espírito interior. Ora, isso é um negócio que eu já mencionei em outra palestra, o próprio Hegel fala sobre isso. É um traço da modernidade, a afirmação da liberdade do espírito contra toda a externalidade. Do ponto de vista do Becker, isso é o traço da patologia. Quer dizer, você não é capaz de aceitar a finitude. E a finitude está nas formas, que são os contextos dentro dos quais os seus valores superiores terão que ser vividos. Se você fica tão revoltado contra as formas finitas, no sentido de impedirem seus ideais de felicidade, liberdade e assim por diante, que você tem que se revoltar contra essas formas, então você tem um problema com a realidade. E um problema com a realidade pode ser, enfim, no caso de um indivíduo, pode ser uma doença psicológica. Mas no caso de uma civilização, é uma patologia existencial. Mais até do que uma questão social, uma patologia existencial. Então, por exemplo, existe a pessoa que tem o problema de gênero, o problema que a gente tratou já antes, né? Que acredita que ela tem um eu que tem um gênero e o corpo tem outro. Não é isso? Vejam como isso é unilateral. Se você disser para uma pessoa que tem orientação homoafetiva, ou ela é homossexual, que ela tem que mudar essa orientação, isso é considerado uma violência. Por quê? Porque você está questionando os seus estados psíquicos, sua vida afetiva, o seu sentido de si.
Mas você gastar recurso público, ciência, assim por diante, para modificar o corpo para ele se adequar à subjetividade é aceito. Então, como isso é possível? É porque existe no nosso dogma cultural algumas coisas que você pode mexer e outras não. Okay? Mas as externalidades você pode mexer. A subjetividade não. Porque, no caso, a subjetividade faz parte desse conjunto de valores idealizados do homem contemporâneo. A realização afetiva é um dos maiores valores da moralidade emotivista. Né? E esse foi um assunto né? A gente citou a Alasdair MacIntyre aqui, além da virtude, depois da virtude, ele fala sobre isso. Mas, enfim, o que está acontecendo? É um problema com as externalidades. Um problema de você adequar a sua vida subjetiva, a sua imaginação, seu sentido de si, aos limites que estão ao seu redor. Agora, essa pessoa pode ter um problema, uma disforia, né? Isso é chamado de disforia de gênero. Mas se uma cultura inteira tem dificuldade de perceber que isso é um problema, então essa cultura inteira tem um problema com a realidade. Tem um problema com a finitude. E as analogias são muitas. Assim como a gente acredita que no caso do sujeito, ele pode fazer os experimentos de modificação corporal que ele quiser fazer para ele ser feliz, como civilização a gente também acredita que o nosso corpo biológico, que é o planeta, que é o nosso sistema ambiental, pode ser modificado tanto que for necessário para que a nossa civilização capitalista industrial alcance seus objetivos. Então a gente tem o mesmo problema. Se a gente não tivesse um problema com a realidade, a gente não estaria numa ponta achando que o corpo é plástico e na outra ponta achando que a gente faz qualquer coisa com o planeta. É o mesmo problema, é a mesma estrutura. É uma espécie de neurose narcísica, na qual a gente está enfiado desde o Renascimento. Eu acho que isso explica, então, que em alguns contextos históricos, essa inconsistência da cultura ocidental se torne agudizada. E quando ela é agudizada, a gente tem um processo revolucionário. Que seria, um exemplo seria o caso do início do século XX, que é o caso tratado pelo Michael Polanyi. Gente, um autor nosso aqui, né, fundador do Labri, que fala algo próximo disso, levanta essa bola, é Francis Schaeffer. Veja que coisa interessante que ele diz. Ele fala a respeito disso no livro O Grande Desastre Evangélico, de 1984, que é até quando ele morreu. Nesse livro, ele fala sobre a edição especial da revista Time, que tinha saído há pouco tempo, celebrando seus 60 anos, e buscava sintetizar a ideia central dos anos 20 aos anos 80 no mundo ocidental. E segundo a revista, toda uma série de movimentos e ideias revolucionárias teria no seu âmago a busca da liberdade. Isso teria sido a marca da cultura ocidental do século XX. E agora eu cito o Schaeffer. Por trás da maioria desses eventos estaria a suposição, quase um imperativo moral, isso é uma citação da revista, quase um imperativo moral de que o que não está livre deveria ser livre, de que os limites são intrinsecamente maus, e que a ciência deveria seguir para onde quiser no espírito da autoconfiante autonomia. Agora o comentário do Schaeffer. Nesse ensaio, a revista Time realmente mostrou o ponto central, que é o problema de forma e liberdade. É um problema que cada cultura, desde o princípio da história, tem que confrontar. O problema é o seguinte: se não há um equilíbrio apropriado entre forma e liberdade, a sociedade se moverá entre dois extremos. Liberdade sem equilíbrio apropriado da forma levará ao autoritarismo e à destruição da liberdade individual e social. Mas note ainda, nenhuma sociedade pode existir no estado de caos. E sempre que o caos reinou, mesmo que por um curto período, deu à luz a imposição do controle arbitrário. Se quiser ter um exemplo aí, em nome da liberdade, a gente tem a Revolução Francesa e depois o terror jacobino, né, para poder equilibrar. E aí você tem um equilíbrio depois do terror jacobino muito curto, e aí você tem Napoleão, e por aí vai. Em nosso próprio país, Estados Unidos, temos desfrutado de uma enorme liberdade humana. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade tem sido fundamentada sob forma de governo, lei, cultura e moralidade social que tem dado estabilidade à vida individual e social, impedindo nossas liberdades de conduzir-nos ao caos. Lembra da pergunta do Polanyi?
Por alguma razão, no mundo anglo-saxão, o liberalismo não foi levado às últimas consequências e um conjunto de valores compartilhados manteve o tecido social. Então, de uma outra ponta, o Schaeffer está apontando a mesma questão. Há um equilíbrio entre forma e liberdade que assumimos como algo natural no mundo, mas ele não é natural. E seremos profundamente tolos se não reconhecermos que esse equilíbrio singular que herdamos da mentalidade da Reforma Protestante não é automático em um mundo caído. As liberdades que cresceram deste solo foram tremendas, mas ainda assim, com formas baseadas no consenso e no ethos bíblico, essas liberdades não levaram ao caos. Mas algo vem ocorrendo desde os anos 60. A liberdade, uma vez fundada sobre um consenso bíblico e um ethos cristão, tornou-se agora liberdade autônoma, sem qualquer restrição. Esse é o espírito da nova era. Não é New Age, não, tá, gente? Nova era é o mundo atual. O homem autônomo colocando-se como Deus e desafiando o conhecimento e a verdade moral e espiritual que Deus deu. Essa é a razão por que temos uma ruptura moral em cada área da vida. As liberdades titânicas que temos desfrutado foram separadas de seus limites cristãos e se tornaram uma força de destruição. Olha, isso é a tal inversão moral, levando ao caos. E quando isso acontece, há realmente poucas alternativas. Eu vejo que situação séria, né, que o Schaeffer está colocando aqui, se é o caso nosso. Né? Toda moralidade se torna relativa, a lei se torna arbitrária e a sociedade se move para a desintegração. Na vida pessoal e social, a compaixão é engolida pelo autointeresse. Esse é um traço típico, né, da cultura contemporânea. Como apontei em livros anteriores, quando a memória do consenso cristão que nos deu liberdade dos limites da forma bíblica é esquecido, um autoritarismo manipulativo tenderá a preencher o vácuo. Quer dizer, você tem uma situação assim, em que na situação de caos que é introduzida, uma ordem radical tem que ser estabelecida. Então, você tem muitos exemplos disso. Processos, por exemplo, revolucionários que defendiam maior democratização e maior liberdade, têm que se tornar altamente centralizadores, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela ou na Bolívia. E era uma tendência aqui também com várias coisas que não foram implementadas, né, do governo de esquerda. Mas esse é o paradoxo. O discurso é de liberdade. Essa é a questão. O discurso é abertamente de liberdade, democratização, participação, mas a pergunta é, por que o efeito é o oposto? Em algum momento a realidade tem que pegar você. Por que o efeito não chega lá? Tem que ter algum mecanismo por trás disso. Então, eu acho que o Michael Polanyi deu uma pista para nós do mecanismo. E o Schaeffer, de um outro jeito, também viu essa mesma questão. Olha, isso não seria uma espécie de neurose narcísica mesmo? Vejam só o que o Schaeffer diz ainda no Verdadeira Espiritualidade. O homem, tendo se colocado no lugar de Deus como centro do universo, constantemente tende a voltar-se para dentro ao invés de para fora. Então isso seria a tal neurose narcísica. Ele faz de si mesmo o ponto final de integração do universo. Isso é a essência da sua rebelião contra Deus. Para Deus, isso não é um problema, pois quando ele se volta para si mesmo, ele é a Trindade. Mas quando eu me volto para dentro de mim, não há com quem se comunicar. E assim, cada homem em si mesmo é exatamente como um minotauro de chifres, preso na solidão pessoal de seu labirinto, em Creta. Essa é a tragédia do homem. Quando se volta para dentro, não há ninguém ali para responder. Agora tem uma outra frase dele que eu acho muito legal, no Verdadeira Espiritualidade, que tem toda a relação com Kierkegaard e com Ernest Becker. O problema psicológico básico é o de tentar ser o que não somos, e tentar carregar o que não podemos carregar. Acima de tudo, o problema básico é não aceitarmos ser as criaturas que somos diante do Criador. Essa é a doença fundamental. Bom, o que isso significa? Que a gente precisa, eu acho que é uma implicação, né, desse pensamento, a gente precisa de modo talvez mais consciente do que no passado, e aí eu quero aplicar para a questão política. A gente está entrando aí em 2000, já entramos, né? 2018. A gente já entrou em 2018. Só aí depois do carnaval, né? Nós já entramos, tem eleição aí. Enfim, muitas novidades estão chegando e algumas mesmices. Mas uma coisa tem que ficar clara. Nós precisamos tomar muito cuidado
e isso aconteceu repetidamente na história ocidental, para que as nossas patologias existenciais não sejam ocasião de captura por movimentos ideológicos. Porque existem movimentos ideológicos que se alimentam de uma energia. É necessário uma energia para um movimento funcionar, é necessário fervor, investimento emocional. Mas eles se alimentam de energias de maus fluidos. Que energias, no caso? De inversão moral, que é o tal inverso da sublimação freudiana. O que é isso, no caso? Sede heróica de imortalidade reprimida. Então, o sujeito não pode acreditar em valores superiores, não acredita em ressurreição, não acredita em Deus, não acredita em justiça, em amor, e assim por diante. O que ele acredita? Acredita na revolução. Ele acredita a posteriori, pode ter uma situação de justiça depois, assim por diante. Mas agora, diante de mim, nessa estrutura finita, nesse modo de organização social, nesse corpo, nessa estrutura familiar, e assim por diante, dentro desse universo, nada é possível. Nada é possível. Então é necessário destruir essas estruturas. E aí o que acontece? O sujeito que está vivendo essa Disneylândia existencial, ele está neuroticamente se desvinculando da realidade finita, que são os seus limites e obrigações imediatos, ele pode ser facilmente capturado por um movimento utópico invertido. Pode ser facilmente capturado por isso. Isso aconteceu antes. Certos movimentos políticos não funcionariam se a figura do niilista não surgisse. Se você não tivesse a oportunidade de fazer um experimento social para criar o Minotauro, ele não ia aparecer. Ele tem que ser formado. E, curiosamente, o Minotauro ele tem mãe, mas não tem pai. Isso é uma coisa muito importante. O pai impede o Minotauro de aparecer. Se não tiver o pai, ele vai aparecer. Pode aparecer. Mas ninguém pensa que isso que eu estou dizendo serve só para a esquerda. Não é só para a esquerda. Veja o que o Schaeffer diz, que interessante. Falando sobre a cultura atual. A essa altura, as palavras direita, entre aspas, e esquerda, entre aspas, farão pouca diferença. Há apenas duas estradas para o mesmo fim, e os resultados são os mesmos. Uma elite, um autoritarismo como tal, gradualmente forçará a forma na sociedade, de modo que ela não mergulhe no caos, e a maioria das pessoas passará a aceitá-lo. Então você tem uma desordem social induzida pela esquerda, que a esquerda controlará depois por um autoritarismo. E você tem a tentativa de conter essa desordem com um autoritarismo à direita. Dá na mesma. Então, em todo caso, a gente precisa pensar em unidade de forma e conteúdo, né? A gente poderia dizer, ou unidade de forma e liberdade nesse caso. Ora, gente, isso é um tema de outras palestras do Labrie, a questão da síntese do eterno e do temporal no coração. A gente tratou disso na série sobre Abraão, né? Uma série de mensagens sobre a vida de Abraão, que a gente trata do ponto de vista existencial, espiritual, como essa síntese acontece. Como você se resolve nessa desconexão de aspiração do infinito e condicionamentos na finitude. Mas, gente, eu concordo com o Schaeffer e talvez o Polanyi, eu tenho certeza que hoje ele concorda, onde quer que ele esteja. Sem a fé em Jesus Cristo, não é possível fechar essa síntese. Porque a ruptura resultou, no caso da cultura ocidental, de uma apropriação parcial da antropologia cristã. É por isso que está essa desordem. E sem uma recuperação dessa antropologia, não tem como estabilizar essa tensão. Amém. Chegamos ao fim. Vamos fazer como ontem, 2 perguntas, e aí depois a Vanessa tem recados. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário sobre o tema de hoje? Eu posso falar que Claro. a inversão moral, no caso, seria então a incapacidade de lidar com a minha finitude quando eu almejo a eternidade. Não, isso não é inversão moral. Isso é um traço, é parte da condição humana. Aí eu usaria Kierkegaard para falar sobre isso. Isso é um traço da condição humana. O problema da síntese.
E se você não consegue resolver isso, você fica doente. Agora, inversão moral é um pouco mais do que isso. É quando acontece um processo de descrença total nas estruturas finitas da vida social e ela é associada com uma fé utópica. Porque uma pessoa pode chegar nesse ponto de não conseguir casar as duas coisas, finitude e infinitude, e ele mergulhar em depressão na finitude. Quer dizer, fugir dessas aspirações heróicas e começar um processo de autoanulação, de morte. Então, depressão pode ser uma resposta a esse sofrimento. Agora, inversão moral é mais do que isso. Tem que ter um discurso de desconstrução de toda a experiência cognitiva, dos valores, um questionamento das motivações dos atores sociais, de modo que você fique cínico sobre todas as iniciativas, cínico sobre as pessoas que dizem que são boas, cínico sobre as instituições todas, o Estado é enganação, a igreja é enganação, a universidade é enganação, meus pais são enganação, a linguagem é uma mentira, a literatura é mentira, tudo mentira. Então, você, enfim, você começa a questionar tudo. Então, tem que ter um processo cultural para dar para a pessoa instrumentos de crítica que levem ao niilismo. Então, só por ter o problema da síntese já não é inversão, não. Entendeu? Está caminhando. Não, a inversão é quando a pessoa junta, vamos lembrar daquela imagem que eu mostrei ali, é quando junta o ceticismo, ou cinismo radical, a gente poderia dizer, o cinismo radical com utopia. Aí é a inversão moral. Então, às vezes as pessoas perguntam, olha, o conservador pode ser presa desse processo? Não. O conservador tem seus vícios. Mas não tem como ele cair na inversão moral. Inversão moral é doença típica da esquerda. Por razões óbvias. Você tem que ter uma esperança utópica e você precisa questionar a sociedade presente. Entendeu? Mas aí você fala assim, então toda vez que você faz isso, você questiona a sociedade presente, tem esperança, isso é inversão moral. Não, os profetas faziam isso. Entendeu? Então tem um jeito certo e um jeito errado de fazer. Né? Ou, colocando em outros termos, só um anjo pode virar um demônio, uma lagartixa não vira demônio. Só um anjo vira demônio. Então uma pessoa que ficou apaixonada pelos profetas e quer ser um profeta, por falta de autoconhecimento e por incredulidade, por neurose, por manipulação, pode virar um falso profeta, que aí é o invertido moral. A existência paradoxal de vida que ela hoje esteja colocada nesse particular, não estaria vinculada ao pecado original, tanto quanto angelical quanto adâmico? Tudo está relacionado com o pecado original, mas é porque aí a gente está tentando explicar, porque a gente pode falar genericamente, todo mal vem do pecado original. Mas onde você aponta o pecado original numa estrutura de funcionamento da personalidade, que aí ele ganha uma objetividade, ok? Deixa de ser só um nome de objetividade. Bom, então um problema muito claro é esse problema, de você não aceitar ser criatura. A gente está definindo melhor o que é essa tentação. Você não aceita a sua criaturidade e fica revoltado com o Criador. E aí você entra em processos variados. Mas sem dúvida isso é o pecado original. Acho que mais uma pergunta vai. Ou observação. Se alguém quiser aí ter um itinerário de leitura, eu recomendaria A Lógica da Liberdade, Michael Polanyi. É um livro realmente muito bom e tem um capítulo extenso sobre essa questão toda que eu falei para você. Vai ficar muito mais claro. Tá? Em português. Outro livro, obviamente, mencionei aqui, A Negação da Morte, de Ernest Becker. Está disponível aí para venda, se acha na internet. Recomendo Kierkegaard, O Desespero Humano, pode ser nessa versão mesmo da série Pensadores.
Desesperando-se de uma coisa, o homem desesperava de si, e logo em seguida quer libertar-se do seu eu, que é a sua condição finita. Assim, o ambicioso que diz ser César ou nada, não consegue ser César e desespera. Então, isso é a cultura ocidental. Isso é a cultura ocidental. Outro livro, naturalmente, Schaeffer, né? Eu não estou com a versão em português aqui, A Verdadeira Espiritualidade. Eu citei da versão das obras completas, né? Mas, enfim, esses materiais seriam algumas referências aí. Gente, nenhuma outra pergunta? Então a gente pode passar para a Vanessa. A Vanessa vai dar os recados finais.